O americano John Textor, depois ontem na CPI do Senado que apura a manipulação de jogos e apostas esportivas. Depois do depoimento, o dono do futebol do Botafogo se reuniu com parlamentares para apresentar um relatório que, segundo ele, comprova manipulação de resultados nos anos de 2022 e 2023. O Textor alega que muitos erros aconteceram de forma intencional. O presidente da CPI, Jorge Cajuru, falou que os indícios apresentados por Textor serão investigados. Torcedor, temos uma nova parceira do canal, que patrocina grandes clubes da Europa como Barcelona, PSG e outros. Usando meu cupom FOGÃO, a 1xBet dobra seu primeiro valor investido, e está dando de bônus até 1.560 no primeiro depósito. Depositou 50, ganha mais 50 para fazer aquela aposta nos clubes favoritos. Vou deixar no primeiro comentário fixado. Botafogo que amanhã recebe o Universitário do Peru pela Libertadores, para buscar a primeira vitória na competição e vai contar com a boa fase do Danilo Barbosa. Chute que virou assistência. Teve pênalti sofrido também. 2 pro Botafogo. E para coroar o dia inspirado, A batida cruzada no fundo. não faltou nada pro Danilo Barbosa na goleada sobre o Juventude. No momento do gol, eu até brinquei com o Marlon no início da jogada. Fica que eu vou, que vai sobrar ali. A jogada se desenhou lá com o Júnior. Eu pude finalizar, fico muito feliz. Para além de marcar com vitória, que é o principal. Um golaço coletivo. 14 toques ao todo. O Danilo aparece antes da linha do meio-campo e enquanto a trama evolui, lá vai ele para frente do gol. Seja entre os titulares ou quando sai do banco, tem sido destaque pela versatilidade. Também joga de zagueiro e fica à vontade perto do gol adversário. Danilo Barbosa de cabeça! Fico muito feliz, poder marcar, poder contribuir com a minha parcela ali dentro dos jogos. Mas sempre que possível tem que pisar na área e ali é a fonte de ouro. Nesse início de trabalho, o Arthur Jorge tem variado a escalação do time. No meio-campo, por exemplo, foram 3 duplas de volantes diferentes nas 4 partidas sob o comando do técnico. E o Danilo Barbosa tem aproveitado as chances. A questão de não ter uma equipe titular definida mostra também a nossa força, tanto como qualidade individual como qualidade de grupo. Um grupo que começa a assimilar a proposta do treinador português e que aos pouquinhos ganha novas possibilidades com rostos conhecidos. John Textor prestou depoimento ontem lá em Brasília na CPI de manipulação de resultados do futebol brasileiro. E a nossa pequena gigante, Tati Tavares, preparou um vídeo especial para você entender tudo. Você não vai ficar com nenhuma dúvida a respeito disso tudo, porque a Tati vai te entregar tudo o que você precisa saber. John Textor, sócio majoritário da SAF do Botafogo, foi convidado a depor na condição de testemunha na CPI de manipulação de jogos e apostas esportivas no Senado Federal em Brasília, depois de denunciar manipulação no futebol brasileiro nos anos de 2022 e 2023. Eu penso que se eu puder provar, além de uma margem de dúvida, que os jogos de 2022 foram manipulados contra os nossos principais jogos e que os jogos de 2023 foram manipulados contra os nossos principais times, que isso juntamente com outras evidências, com possíveis anormalidades, poderia fazer com que o Tribunal Desportivo, a polícia e também esse corpo legislativo possa tomar ações. Segundo Textor, a tecnologia usada pela empresa Good Game, que foi contratada por ele para a análise das partidas, não diz por que o jogo foi manipulado, mas aponta como foi. O que nós descobrimos que aqui não é nada diferente do restante do mundo. Bélgica, França, em toda a Europa,
o acerto, a manipulação de resultados é uma realidade e que nós devemos deixar a nossa paixão de lado, que o que ocorreu no ano passado pode ter ocorrido em outros anos. John comentou bastante sobre o uso da inteligência artificial para apurar comportamentos suspeitos dos jogadores e da arbitragem. O empresário voltou a afirmar que o Palmeiras foi beneficiado nos últimos 2 anos e reforçou que a vitória do Alviverde por 5-0 contra o São Paulo, um dos seus maiores rivais, na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, foi manipulada. Ele avalia o comportamento normal, o comportamento real, e depois ele distingue e é capaz de identificar um comportamento anormal. E vemos que isso ocorreu, por exemplo, no jogo do São Paulo e do Palmeiras, o que eles chamam de deficiência. Eu acho até que essa palavra não é muito adequada. Na noite que estamos falando, no jogo do Palmeiras, havia 3 jogadores, o que nós poderíamos identificar como deficiência normal. E isso pode ocorrer de forma isolada. Everton tinha uma deficiência porque ele tinha um passe muito ruim. Rios tinha uma deficiência porque ele... Mas isso ocorreu de forma muito isolada. Depois ele passou a analisar os jogos, a parte do São Paulo. Um jogador teve 8 deficiências. Isso estava além do triplo da reação normal de um jogador normal. Posso afirmar que esse jogo sim foi manipulado pelo comportamento, pelo envolvimento. O relator da CPI e ex-jogador Romário questionou se Textor começou a fazer essas denúncias por ter vontade, no futuro, de vender o Botafogo. Não é a respeito da sua pergunta, mas eu diria que essa é uma pergunta mais estúpida que pode existir. Se eu quisesse vender a minha participação, eu não estaria dizendo as coisas ruins que estão fazendo aqui, não estaria falando de corrupção, não estaria... eu nunca venderia um negócio dessa forma. O dono do clube carioca ainda fez duras críticas à CBF em relação à escolha dos árbitros para os jogos. Existe uma caixa preta de seleção de árbitros e eu acredito que a CBF deveria ser mais transparente sobre a forma em que os árbitros são escolhidos. O Cartola também declarou que a maior entidade do futebol brasileiro não deveria aceitar o patrocínio de empresas de apostas esportivas. Após o longo depoimento, Textor entregou ao presidente da CPI, o senador Jorge Cajuru, e outros parlamentares, um relatório de mais de 180 páginas, que, segundo ele, prova a manipulação de resultados no futebol brasileiro. Ao invés de falarmos em provas, temos que dizer que o que obtivemos são indícios indiscutíveis, com conteúdo, não foi um blá blá blá, foi o tempo inteiro de quase 2 horas de demonstração, de imagens, de tudo dito, de tudo esclarecido. Todos os clubes que nós convocarmos venham de coração aberto, porque os clubes podem ser as maiores vítimas da manipulação por parte de um comportamento de um atleta ou de um árbitro. O que chamou atenção, saltou aos olhos, foi a questão da edição do VAR. Isso eu, como desportista, não imaginava que fosse selecionado trechos. E a inteligência artificial ela vem para colaborar. A próxima sessão da CPI foi marcada para esta quarta-feira. Enquanto isso, a dona Leila, presidente do Palmeiras, teve ontem naquele programa Roda Viva, que é muito conceituado, e falou isso daqui em relação ao texto. Aumenta o som aí. Na justiça, com relação ao Palmeiras, nós já entramos com uma ação civil, sim, contra ele, e pedido de abertura de inquérito policial para se apurar essas denúncias que ele está fazendo, que ele continua falando e não prova absolutamente nada. Eu acho isso uma aberração, eu acho isso uma vergonha, sabe? Muitas pessoas ficam pensando, gente, por que ele está fazendo isso? Por causa, inclusive até o próprio Romário perguntou se ele não queria vender o Botafogo. E ele chamou a pergunta de estúpida. Estúpida, mas o que eu vou te dizer, aí você sabe, não adianta você ficar elucubrando o que passa na cabeça dele. Eu sei o que passa na cabeça dele. Esse senhor, desculpa a expressão, é um idiota. Que às vezes se perde tanto tempo. Nossa, o que ele quis dizer com isso? O que ele quer? Ele não quer nada. Pode piorar, Jair? O quê?
Olha essa bomba que vai cair na tela agora. Bota pra mim, Vidal. É o trecho da nota da Associação Nacional de Arbitragem, que tá querendo parar o Brasileirão. Pelo bem do futebol, o Brasileirão precisa ser paralisado. Deus me livre, eu tenho que trabalhar, gente. Eu tenho que falar de futebol aqui. E uma boa parcela de árbitros está disposta a dar esse grito de liberdade por não aguentarem mais tamanha indiferença e pouco caso por parte do presidente da CBF, que em muitos, calma aí que eu me perdi, que em respeito ao futebol deveria ter vergonha na cara e renunciar. Pesado isso, hein? Os árbitros precisam se unir e paralisar o Campeonato Brasileiro, competição que está em xeque após acusações de Textor que colocam o VAR sob suspeição. Tenho recebido inúmeros telefonemas de árbitros insatisfeitos e já há um volumoso grupo que deseja, em protesto ao que está ocorrendo, interromper o Campeonato Brasileiro já nas próximas rodadas. Essa é a nota da Associação Nacional dos Árbitros Brasileiros. Ou seja... Saudações, torcedor do maior do Rio. Trago para você as últimas informações do Botafogo em primeira mão para você. Vamos lá. Ex-jogador do Botafogo, Dodô analisou a nova forma de jogar do time comandado por Arthur Jorge e pediu a escalação de Eduardo. O meia se recuperou de lesão e entrou no segundo tempo na partida contra o Juventude no último domingo, atuando pela primeira vez com um novo treinador, que vem optando por uma formação inicial com 4 atacantes de ofício. O Botafogo precisa de um meio-campista a mais, eu acho, para ajudar no elenco, que controle mais o jogo. O Romero é um cara que joga mais do meio para o lado direito, não é um controlador de bola, o Eduardo é o único que tem ali, e mesmo assim não é um pensador. No escopo de time que o Botafogo tem, o Edu tem que jogar. Porque você fica muito espaçado, é praticamente um 4-2-4 e quando perde a bola você pode sofrer no meio-campo, opinou Dodô no programa Boleiragem, do Sport TV. Torcedor. Qual a sua opinião sobre essa matéria? Deixe aí nos comentários. Fique em paz, até a próxima.